Diz assim a palavra do Senhor, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordens aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censurei. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Irmãos, esse capítulo de Ruth pode ser dividido, que nós chamamos de 3Es. 3Es, esse capítulo 2 de Ruth. Por quê? Porque do versículo 1 até o 3 nós temos, o primeiro é esperando a graça, e nos versículos 4 a 17 nós temos experimentando a graça, e finalmente os versos 18 a 23 temos expressando a graça. Você viu? Versículo 1 a 3, esperando a graça. E nos versículos 4 a 17, experimentando a graça. E nos versículos 18 a 23, que ainda nós vamos, no nosso sermão, que vem, expressando a graça. Nós começamos tudo isso, irmãos, vendo Ruth indo para os campos colher. Ela estava necessitando de alimento, já tinha chegado em Belém, mas ela não sabia onde colher. A mão providencial de Deus empurrou Ruth para os campos de Boaz. Ela não conhecia quem era este homem, não sabia de quem é aquela lavoura, tão somente a mão providencial de Deus levou Ruth para lá. Ela não tinha ideia de como ela ia proceder, qual seria a colheita que ela teria naquele dia. E até aqui, irmãos, nesses versos, nós vemos aí que ela colheu na parte da manhã. Você lembra que Ruth foi convidada por Boaz a sentar juntamente com ele, ela comeu grãos tostados e vinho, ela se fartou, sobejou. E esse texto agora que nós estamos lendo, vemos Ruth se levantando para continuar a sua colheita, que nós chamamos aqui depois do almoço. Ela está revigorada e ela é uma mulher diligente, ela crê mesmo no Deus de Israel, e ela sai para debulhar. E eu penso aqui, irmãos, que Boaz chama os servos na frente de Ruth. Ele dá essa ordem para os servos, para deixar ela colher também no meio da lavoura dele, e não somente nos cantos. Isso também é uma graça providencial do Senhor. E nossa tese teológica hoje, irmão, nós podemos ver aqui que somente nos campos do Redentor experimentamos a verdadeira liberdade. E se você observar os versículos 15 e 16, vendo Deus, nós estamos vendo aí Deus removendo os obstáculos. Por que Deus remove os obstáculos? Porque nós estamos dizendo que foi removido divinamente os obstáculos aqui? Porque a lei lá em Deuteronômio dizia tão somente que os donos de lavoura tinham a obrigação legal de deixar os cantos da lavoura para os pobres e miseráveis, necessitados, colherem. Mas aqui, amados irmãos, vemos uma ordem expressa, direta, de Boaz para os servos dele. E até pouco tempo, irmãos, Ruth podia colher somente aqui nesses cantos da lavoura. Mas que graça maravilhosa essa mulher experimenta diante de Deus. Como está o coração dela? Fervilhando de alegria. Até pouco tempo ela estava aflita, com o coração pesaroso. Ela não sabia o que sucederia com ela. Mas agora, irmãos, ela recebe uma ordem. Na verdade, ela escuta uma ordem direta do dono da lavoura aos seus servos para deixá-la colher também no meio da sua lavoura. Deus, irmãos, lá instituiu em Deuteronômio 24, versículo 22, que era para deixar restos de alimentos
de grãos para o necessitado colher, com o objetivo, Deus disse lá, Deuteronômio 24, versículo 22, Deus foi contundente ao dizer: lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. E aí vemos aqui, irmãos, uma Ruth descansada, revigorada do seu trabalho depois que ela comeu junto com Boaz. E Ruth se mostra diligente e se levanta para colher mais alguns grãos. E sua atitude atrai a atenção de Boaz. E como ele já tinha demonstrado afeição para ela, ele trata Ruth benignamente, misericordiosamente, removendo todas as limitações de colheita que eram impostas pela lei em Deuteronômio. E ele dá 4 comandos aqui para os seus servos. Nós vamos observar aqui. Ele dá 4 comandos para os seus servos. Primeiro comando: olha, servos, até entre as gavelas deixai a colher. O coração de Boaz, irmão, não estava preso ao cumprimento insubstancial da lei sem misericórdia e fé. Ele não tinha obrigação de liberar o meio da lavoura dele para Ruth colher. A obrigação legal era de que deveria deixar os cantos da lavoura para os necessitados colherem. Mas aqui ele diz: até entre as gavelas deixai-a colher. Ele dá um passo, amados irmãos, a mais em favor do necessitado. E aqui vemos Boaz dando ordem direta para os segadores deixar Ruth entrar nos campos e colher diretamente nos seus feixes. As gavelas eram aqueles feixes que estavam sendo colocados, empilhados um atrás do outro. E ele diz: olha, servos, deixa Ruth colher também desses feixes que vocês estão fazendo. Aqui, irmãos, vemos Ruth experimentando tanta atenção, tanto amor, tanta dadivosidade de Boaz, que ela não imaginava que experimentaria na terra de Noemi. E acho que ela não experimentou tanta generosidade lá em Moabe, mesmo sendo a moabita. E Ruth agora, queridos irmãos, está consolada, porque viu que nos campos do Redentor há segurança, há amor, há abundância de alimento. Ela está vivendo o verdadeiro sentido de Belém, que é casa do pão. Ela está experimentando a graça abundante de Deus. E podemos ver uma demonstração do Evangelho da Graça aqui, amados irmãos, alcançando uma estrangeira. Pois Ruth, a moabita, está colhendo os melhores frutos no campo do Redentor. E eu e você? Também éramos estranhos a alianças. Estávamos vivendo, irmãos, no mundo sem Deus. Estávamos vivendo segundo o curso deste mundo. A nossa mente estava sendo moldada pelos pensamentos deste século. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, também quebrou, irmãos, os obstáculos e diz: entre diretamente nos meus campos e colha os melhores frutos. E é isso que acredito que Jesus disse, que com ele as suas ovelhas têm vida e vida com abundância. Este é o primeiro comando: não impeça Ruth colher entre as gavelas. Esse é o primeiro comando. Deixa ela entrar no meio da minha lavoura e colher os melhores grãos que eu tenho. E o segundo comando: não a censureis, servos. Não censure. A palavra hebraica lá é: não a humilhe com palavras do tipo: você é pobre, você é moabita, você é uma viúva sem filhos. Ou ainda: o que você está fazendo aqui em Belém? Você é moabita, você não tem direito a isso aqui. Boaz proibiu, amados irmãos, que houvesse qualquer tipo de preconceito contra Ruth. A mensagem é clara: a abundância produzida nos campos do Redentor é para os pobres e necessitados como eu e você. Não censure. Não censure esta mulher, porque ela é pobre e necessitada, e eu me afeiçoei dela. Ela está no meu coração. Deixa ela colher, e não somente deixa ela colher, e não a censureis.
Não dirija palavras de preconceito contra ela. Não diga que ela é pobre e necessitada, porque agora ela é minha filha. Lembra lá do versículo 8? Ó, filha minha, não vá escolher em outro campo, filha minha, fica no meu campo. Você viu? Agora, o terceiro comando, irmãos, de Boaz para o seu servo. Tirai também dos molhos algumas espigas. Uma outra tradução diz o seguinte: deixe cair grãos, como se você não estivesse querendo deixar cair, mas caiu por acidente. Deixa cair para ela pegar. Deixa cair para ela pegar. Servos, não aperte tanto, segurando com tanta força os molhos. Deixa cair alguma coisa para ela pegar. Deixa ela colher nas gavelas, mas quando você estiver carregando os feixes, deixe cair alguma coisa do meu feixe para ela pegar. Que graça, irmão, nós vemos aqui. Que generosidade deste homem nós vemos aqui para essa mulher estrangeira. Ruth não era qualquer pessoa para Boaz. Ela era muito especial para ele. E eu não sei, acredito que está rolando um clima aqui. E Ruth não é boba. Ela está percebendo que Boaz está aproximando dela. E eu não sei, amados irmãos, como que o coração dela estava disparado. Acredito que estava disparado de amor para aquele homem. E ela pensou, mas não é possível, eu sendo moabita, sendo amada por um belemita, um homem rico, um homem poderoso. Você lembra, irmãos, quando Jesus, depois de ressurreto, estava caminhando no caminho de Emaús, junto com os 2 discípulos, conversando com eles. O que eles falaram depois? O que eles declararam? O nosso coração ardia quando ouvíamos ele falar. E é essa sensação que acredito que Ruth está experimentando. Ela diz, primeiro ele diz, não vá colher em outro campo, fica aqui. Depois, filha minha, fica aqui. Depois, senta aqui comigo, Ruth, come grãos tostados comigo e beba vinho comigo, Ruth. E depois, olha, não colhe nos cantos, pode colher lá entre as gavelas, nos meus feixes. Ó, servo, deixa colher de propósito, deixa cair de propósito alguns grãos para ela colher. O coração de Ruth estava acelerado. E ela estava vendo a mão de Deus, o Deus de Israel, na vida dela. E é isso que experimentamos, irmãos. A única coisa que nós temos que fazer, queridos irmãos, é louvar a Deus pela grande salvação, como diz Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos tão grande salvação? É grande demais. É grande demais porque custou a vida do Filho de Deus. Ele veio aqui, irmão, sofreu no meu lugar e no seu lugar, para nos dar, irmão, vida eterna. Ele tomou a forma de servo. Ele sofreu angústias terríveis no Getsemane, a ponto dos poros do seu corpo soarem gotas de sangue. O amor, irmãos, grandioso de Deus a mim e também a você. Deixa colher algumas espigas, deixa cair algumas espigas. O coração dessa moça estava ligado também ao coração de Boaz. Boaz ordena que os seus servos deixa cair aí de propósito alguns grãos. Eu estou te mandando, essa lavoura é minha e os grãos são meus. Eu sou o Senhor dessa lavoura, deixa ela colher. Não a censureis. Não quero ouvir palavras, amados, aqui de reprimenda contra essa mulher. Irmãos, a Bíblia chama isso de graça comum. Tem 2 lados na palavra de Deus e na teologia, melhor dizendo, graça comum e graça especial. Jesus disse que Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, porque Ele derrama bênção sobre todos, independentemente de quem quer que seja. Deus dá chuva, Deus dá alimento, Deus dá saúde, Deus dá carro, Deus dá casa bonita, não importa se é servo dele ou não, Deus dá. Mas há um porém, irmão, para os filhos dele. Deus dá tudo isso, mas também, irmãos, dá uma paz, dá uma segurança. Deus dá o seu próprio Filho para ele. É isso, irmãos, que nós vemos aqui nesta noite.
Os filhos de Deus, representados aqui por Ruth, têm autorização de colher entre as gavelas. Ou seja, os filhos de Deus não colhem restos no campo do mundo. Colhe é no campo do Redentor. Isso, irmão, deve encher o nosso coração de regozijo. Deve encher o nosso coração de alegria. Porque, irmão, tudo é nosso, diz Paulo. Tudo é nosso. Diz Paulo também que nós somos herdeiros de Deus. E ainda, co-herdeiro com Cristo. Que maravilha é isso, irmãos. Primeiro comando, deixa ela colher entre as gavelas. Segundo, não a censureis. Terceiro, tirai também dos molhos alguma espiga e dá para ela. E o quarto comando, não a repreendais. Ela está no meu coração. Boaz está dizendo, eu a amo. Ou vocês não perceberam isso, meus servos? Eu a amo. Essa expressão no hebraico, irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim, não crie situações da fala que venha expor Ruth à vergonha e à ignomínia e ao ridículo. Não crie situação assim. Os campos são meus, bem todos os frutos aqui. Meu desejo é que ela colha os melhores frutos, frutos da minha lavoura, não se esqueça, servo. Você lembra da parábola de Jesus? E Jesus contou que tinha várias pessoas numa praça sem trabalho, e o dono da vinha falou, vai trabalhar na minha vinha, e foi. Mas teve um que começou às 6 horas da manhã, e o último foi para lá às 5 horas da tarde, e a jornada de trabalho terminava às 18 horas, e ele ganhou o mesmo tanto que os demais. Quando o dono da vinha pagou, aquele que pegou 6 horas da manhã, não, isso não é justo. Isso não é justo, porque eu estou aqui desde 6 horas da manhã, estou dizendo aqui nas entrelinhas, eu estou aqui o sol a sol, e o Senhor dá o mesmo tanto. Você lembra o que Jesus falou, dono da parábola? Olha, não convém fazer o que eu quero daquilo que é meu. Eu combinei quanto para você? Tanto, então toma. Eu quero dar para ele. Irmão, olhe para você. Olhe para mim aqui. Você acha que nós merecíamos a graça de Deus? Deus quis salvar a mim e a você. É dele. É a vontade dele. Ele quis. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, irmãos, tão emocionado. Não intentará, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É como se os servos que estivessem fazendo cara feia lá, é como se Boaz estivesse dizendo, não intente acusação contra Ruth, porque ela é minha eleita e foi justificada. Ela está debaixo da minha proteção e cuidado. Ela é minha filha. E eu trato Ruth como minha filha. Vocês são servos, mas Ruth não, Ruth é minha filha. E não expõe a sua naturalidade moabita, gentílica ou adoradores de deuses, porque agora ela está dentro do coração do Redentor. Irmãos, mesmo se Ruth ainda não tivesse percebido o interesse de Boaz, mas aqui o que importa é o amor do Redentor por ela. Quando Deus nos amou, quando Deus nos colocou, derramou o seu coração por nós, irmão, nós não fazíamos ideia que Deus estava fazendo isso. Mas não importa se nós sabíamos ou não disso. O que importa é que Deus sabia e nos amou e nos colocou dentro do campo do seu Redentor. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? Não a repreendais. Nenhum pastor, nenhum oficial da igreja, membro qualquer, está autorizado, tem o direito de tratar os filhos de Deus de forma ásperas e com palavras duras demais. Não, ninguém tem autorização para isso. Porque a igreja não é do pastor. A igreja é do sumo pastor, Jesus Cristo. E quando, irmãos, nós vemos isto aqui, não a repreendais. Isso vale para todos nós aqui, irmãos. Às vezes queremos olhar de forma sobrancelha para o irmão. Às vezes queremos ser mais santo do que o irmão. Às vezes nós achamos que somos não. Nós estamos no campo redentor porque o Redentor diz, pode entrar dentro dos meus campos, está autorizado.
a colher. Caso contrário, irmãos, nós estávamos colhendo em outro campo, ervas amargas. Ervas amargas. Mas qual é a palavra de Deus, irmãos? Como que nós devemos tratar um outro, inclusive o pastor, tratar a igreja? Apocalipse, na verdade, Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O Redentor levou todos os meus e os seus pecados. Então ninguém aqui, irmãos, está acima de ninguém. Nós somos todos servos do Redentor. Então vemos aqui, irmãos, que há uma liberdade que Ruth está experimentando. Ela está experimentando uma graça que ela nunca pensava experimentar. Quando ela estava de caminho de Moabe para Belém, não sabemos o que passava no coração dela, até que ela se revelou para Boaz. Ela disse: ó, meu Senhor, o Senhor me consola muito, eu estava muito aflita, o Senhor me consola muito, falando isso comigo, o Senhor me consola muito. Oh, queridos irmãos, que coisa gloriosa essas palavras desta mulher salva, redimida. E aqui Boaz quebra os obstáculos da lei. Ele diz: não precisa ficar à margem da minha lavoura, entre dentro da minha lavoura. Esta é a maneira que nós experimentamos a liberdade em Cristo. Mas a segunda maneira de experimentarmos a liberdade em Cristo está no versículo 17. Está aí no versículo 17. Esteve ele apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Quando, irmãos, Boaz fala para os servos: não a impeçais, não a repreendais, não a censureis, deixa ela colher nas gavelas, deixa cair alguns punhados de propósito para ela pegar, o que Ruth faz? Ela vai para o meio do campo, ela não está mais nas beiradas do campo, ela aproveita essa oportunidade tão ímpar na vida dela. Estamos, irmãos, sempre lembrando sobre os dois pontos que para muitos são muitos controversos da teologia: soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus abriu, irmãos, o caminho para nós entrar. E Deus não somente abriu, mas Deus colocou desejo no nosso coração também. De tal forma que Deus que abre o caminho, de tal forma que é Deus que coloca o desejo em nosso coração, mas mesmo assim é nós que temos que ir. Como conciliar essas duas coisas? Não sabemos. Sabemos que tudo é obra de Deus e que também nós temos, irmãos, que entrar para dentro dos campos do Redentor. Então, quando ela levanta no verso 15 para rebuscar, aqui ela não sabia o que Boaz pretendia fazer. Ela não sabia. Então somente Ruth se levanta para colher algumas espigas deixadas no canto da lavoura. Agora temos também que nos valer, irmão, dos versos anteriores sobre a obediência dela. Porque Boaz anteriormente tinha dito para ela não colher em outros campos, e ela não foi. Não vá colher em outros campos, filha minha, fique aqui. E ela não foi, ela obedeceu. Você percebe? Soberania de Deus, responsabilidade humana, obediência e ao comando do Senhor. Então, irmãos, os resultados de tamanha colheita para alguém que pensava que ia colher somente alguns grãos naquele dia e que precisaria voltar outros dias, estão relacionados com sua postura humilde e obediência dessa mulher. Qual é o ponto, então, pastor, aqui? O ponto, irmãos, se queremos experimentar mais e mais a graça de Deus sobre nós e nossa família, devemos obedecer aos comandos do nosso Redentor, Cristo Jesus. A ordem de Boaz para Ruth foi: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Este é o modo, irmão, gentil do nosso Redentor Jesus Cristo dirigir a nós: não saia de perto de mim, meus filhos. Fique aqui comigo, fique na minha casa, não saia, fica aqui. Parece que não tem pão, mas tem pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz Jesus em João capítulo 6. Você está lembrado, irmão, da parábola que Jesus contou de uma ovelha
que foi comendo aqui e ali, foi se dispersando das outras ovelhas. E ela foi se distanciando das outras ovelhas, e ela ficou muito encrencada. E o pastor contou e disse: está faltando uma ovelha. Mas por que, irmãos, que ela se encrencou toda? Porque, irmãos, ela saiu de perto das outras ovelhas. Ela olhou os encantos do outro pasto do lado de lá, e ela se encrencou. E aqui nós vemos gentilmente Boaz falando para Ruth: não vá colher em outro campo. Irmãos, aqueles que foram salvos por Cristo são salvos, sim senhor, sim senhora, não perdem a salvação, não perdem, a palavra de Deus garante isso, mas pode haver desvios ao longo do caminho, e pode haver, irmãos, que as pessoas caem em grandes situações difíceis na vida, e pode acontecer, irmãos, problemas profundos na vida dessa pessoa, e ela vai voltar, como essa ovelha voltou. Como ela voltou? Andando? Não foi. Ela voltou carregada pelo pastor. Mas ela voltou, porque ela era do redil do pastor. Você pegou o ponto, amados irmãos? Não saia, fica aqui. Fica aqui para evitar maiores problemas. Irmãos, talvez Boaz já tinha pretensão de dar mais favores a Ruth. Se isso é verdade, queridos irmãos, não temos no texto. Mas ela e nós precisamos saber sobre os decretos secretos de Deus? Não. Precisamos entender os decretos secretos de Deus? Nunca. Que nós vamos entender os decretos secretos de Deus em relação a nós. Tão somente precisamos obedecer a palavra de Deus. Não saia daqui, filhos meus. Fiquem aqui. Não vá buscar frutos lá no mundo, porque lá não tem nada para sustentar a vida de vocês. Então diz o verso 17 que ela esteve apanhando, olha aí o até, olha, irmãos, o até a tarde. Você viu que ela colheu 1 efa de cevada, mas olha o até, ela começou cedo e foi até a tarde. E é sugestivo isso até aqui, é sugestivo, para ela chegar a esse efa, que são aproximadamente 22 litros de semente, 22 quilos de semente, para ela chegar a essa colheita tão abundante, porque no máximo, segundo alguns comentaristas, que as pessoas conseguiam, era meio quilo, 1 quilo, no máximo que conseguia, mas ela saiu de lá com 22 quilos, porque ela ouviu uma ordem do Redentor: saia da beirada e vai para o meio do meu campo e colha lá. E ela foi, e ela colheu até. Imagina se ela disse: eu já colhi bastante, eu volto amanhã e colho. Não, ela ficou até a tarde. Isso é sugestivo para nós? Sugestivo para nós. Aí eu volto ao ponto aqui, queridos irmãos. Deus pode trazer aquele que se transviou, mas ele perdeu o até. Ficou alguma coisa no meio que ele não participou, ele perdeu esse até. E ele, teologicamente, aqui não vai colher 1 efa, mas está no campo do Redentor, glória a Deus, está sim no campo do Redentor, mas não vai colher 1 efa, não vai ter aquela vida abundante que o Senhor tinha determinado para ele. 1 efa, aí como eu disse, 22 litros, como ela carregou isso até a cidade? Nós vamos ver, irmãos, no sermão que vem. Talvez ela entra na cidade cambaleando de tanto peso, mas ela estava alegre. Eu colhi muito, porque eu encontrei um homem generoso, minha sogra. E ela pergunta: qual é o nome dele? Boaz. E ela está tão empolgada que ela conta detalhes do que aconteceu. É isso, porque aqui nós vamos fechar experimentando a graça que nós estamos fechando agora, mas ela está tão alegre, irmãos, que ela vai expressar para Noemi o que aconteceu com ela na lavoura. Que coisa maravilhosa nós temos aqui, irmãos. Outro ponto não menos importante é que é por causa do nosso pecado, irmãos, Deus não nos dá tudo que precisamos de uma só vez, precisamos ir até. Você nunca vai ter tudo aquilo que você precisa de uma vez. Olhe para a sua vida, inclusive material.
Olhe para a sua vida material. Como que você chegou até aí? Até. Você confiou em Deus, mas você trabalhou até a tarde. É assim que Deus trabalha, amados irmãos. E é por causa do nosso pecado mesmo que Deus não nos dá tudo que nós precisamos de uma vez. Porque nós não vamos usufruir disso legitimamente. Nós vamos ficar orgulhosos. Nós vamos achar que é por causa do nosso esforço que nós temos isso. Não é, irmãos. É por causa da graça de Deus em nossa vida. É um princípio de perseverança e fé que nós vemos aqui em Ruth. Fé em Deus, aliada ao esforço, serve para ser aplicada em toda a área da nossa vida, e mais ainda, irmãos, na vida espiritual. Por que isso? Porque o pecado arruinou a estrutura da nossa vida. Queremos tudo agora, e desde criança temos que lutar contra isso. Nós temos, irmãos, pessoas dentro da igreja que lutam com grande dificuldade com a vida, inclusive material, e mais ainda na vida espiritual. E este é o ponto de Ruth aqui, irmãos. Ela trabalhou até a tarde, por isso ela colheu um éfa. E mais ainda, ela recebeu o carinho, o amor, a dadivosidade, a generosidade do seu Redentor. É isso que nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto e tirar lições preciosas para nós aqui. É o que eu vou fazer agora, irmãos. Qual é a aplicação que nós podemos fazer desse texto aqui, que nós acabamos de ler? Primeiro, irmãos, quando Boaz ordena que Ruth colhesse também dos feixes que caíssem das mãos dos segadores, ele está se identificando com as necessidades dela. E mais, ele está abrindo mãos do seu direito para servir alguém muito necessitado. Do ponto de vista horizontal, vemos claramente uma demonstração de liberalidade aqui de Boaz. Porque ele tem, mas sabe doar para aquele que não tem. A lei só dizia, deixa colher nos campos, mas ele fez muito mais do que a lei dizia. Ele é liberal, ele tem um coração regenerado. A atitude de Boaz também, irmãos, nos ensina que não devemos nos apegar meramente à letra da lei e sem um coração amoroso. Mateus capítulo 23 mostra Jesus repreendendo a hipocrisia dos fariseus por darem o dízimo de tudo, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que eram a justiça, a misericórdia e a fé. Do ponto de vista de Jesus, o que adianta isso? Você dá 10%, mas negligencia os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Mas Boaz, irmãos, faz muito mais aqui do que a lei mandava. Ele diz, entra para os meus campos e colhe também dos meus feixes. Se para doar, irmão, ou contribuir na casa de Deus, você necessita de uma lei do faças e não faças, ainda não compreendeste a matemática da graça. A matemática da graça, Jesus diz, é dando que se recebe, Jesus disse. E mais, você está com sérios problemas com os seus preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Você está demonstrando um coração irregenerado, porque um coração regenerado é generoso, ele é dadivoso, ele dá, não importa. Esse é o coração regenerado. Vimos também neste texto, irmãos, a grande dispensa da graça, porque Ruth não tinha direito de colher dos feixes de Boaz, mas graciosamente ele ordenou que ela o fizesse. E o princípio aqui é o mesmo. Toda posse legítima veio de Deus. Por isso diz a Escritura, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Você tem alguma coisa? Eu tenho alguma coisa? Não, tudo vem das mãos do Senhor. E aqui podemos, irmãos, fazer coro com a oração de Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, na sua oração, ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos
É isso que Boaz compreendeu sobre a lei da misericórdia, da justiça e da fé. A lei dizia tão somente: deixa restos no canto da lavoura para os necessitados colher. Mas com Ruth não, ele diz: entra lá, pega dos meus feixes também e colha. Esta foi, irmãos, a segunda mensagem nesse capítulo sobre Ruth experimentando a graça de Deus na sua vida. E foi muito mais do que ela esperava, mas a graça de Deus exige de nós obediência e perseverança. Ruth obedeceu a ordem de Boaz de não colher em outros campos. Ela também, debaixo da graça de Deus, trabalhou até a tarde. Ela não tratou com desdém o favor do Senhor. Por isso, ela comeu grãos tostados, bebeu vinho junto com Boaz, bebeu água do Boaz. Por isso, ela colheu alimentos em abundância. É a graça aliada ao esforço, à obediência. Amados irmãos, este texto e toda a Bíblia nos ensina que não adianta ir contra os princípios de Deus, não adianta. E esses princípios estão bem claros aqui. Fora da Belém de Deus não há pão. Fora dos campos do Redentor não há vida e vida com abundância. Ruth comeu junto com os servos e com Boaz. E fora da comunhão com Cristo, que se expressa dentro do corpo do Senhor, há somente fome, há somente desterro, há somente morte e desespero, como aconteceu com Elimeleque, Malom e Quilion. Mas vou falar de novo, nós estamos em contato com o reverendo Osni.